Finalmente consegui arrancar a verdade do meu parceiro. Ele me traiu no passado, enquanto eu estava grávida do nosso filho. Eu só quero entender, de verdade, por que algumas pessoas traem e simplesmente não têm uma razão. Eu estou tão frustrada. Não o perdoei, ainda sinto um ódio por ele, e nos 2 primeiros dias depois de descobrir a verdade, eu nem conseguia olhar para ele, muito menos ficar perto. Mas ontem à noite tivemos uma conversa, nos abraçamos. E agora, no caminho para o trabalho, a raiva voltou com tudo. Não importa se a traição foi há 5 anos. O fato é que aconteceu. Eu estava grávida, prestes a dar à luz, e ele me traiu apenas 5 dias antes da data prevista para o parto. E o pior, foi sem proteção, e com alguém que nós dois conhecíamos. Se você está se perguntando como descobri, tudo começou em 2021, 2 anos depois do nascimento do meu filho, quando fui diagnosticada com clamídia. Eu fiquei chocada. Meu filho precisou tomar antibióticos logo após nascer, diretamente na veia, e na época eu nem sabia o motivo. Poderia ter sido muito pior, especialmente para ele. E se essa mulher tivesse HIV? Meu filho poderia ter sido infectado e nós nem saberíamos. A primeira vez que eu falei com meu parceiro sobre a clamídia foi por telefone. Ele ficou muito surpreso e quando perguntei o que ele tinha feito ficou defensivo. Começamos a discutir e ele até insinuou que eu poderia ter traído, o que me deixou enojada. 2 anos depois, toquei no assunto novamente, e mais uma vez ele ficou na defensiva. Então, eu deixei para lá. Há alguns meses, voltei a ser indireta sobre o assunto, mas ele não reagiu, então mais uma vez decidi não insistir. Mas então tudo veio à tona. Primeiro, porque eu tinha acabado de me recuperar de uma infecção urinária, o que me fez lembrar da IST. Segundo, porque fiz uma pergunta sobre sexo e não gostei da resposta dele. Ele ficou nervoso, começou a suar quando eu disse que não gostava da resposta. Na hora, eu soube. Ele me traiu. E então lembrei da clamídia. Foi aí que decidi pressioná-lo de verdade. Ele tentou me gasligar, fazer parecer que eu era louca, mas depois de 20 minutos de silêncio e tensão, ele finalmente confessou. Ele sabia que eu já suspeitava e disse que se sentia muito mal. Também disse que pretendia me contar de qualquer jeito, já que estávamos planejando nos casar, e ele precisaria ser honesto antes do casamento. Como se eu fosse simplesmente aceitar isso e seguir com a cerimônia. Agora eu nem consigo mais pensar em me casar com ele. Na hora eu não fiquei com raiva. Acho que entrei em choque. Para qualquer um olhando de fora, eu parecia estar calma, mas por dentro eu estava completamente desligada da realidade. Fui revisar nossas conversas antigas para ver se encontrava alguma pista e alguns dias antes dele me trair, ele me pediu uma massagem. Eu estava cansada e não quis fazer. Ele respondeu, se você continuar assim, vou pedir para a nome dela fazer isso. Eu disse que se ele fizesse isso, eu apagaria o número dele e sairia da vida dele. No dia exato em que ele me traiu, ele me mandou um print falando sobre homens que não têm sexo suficiente. O contexto disso? Quando eu estava grávida, sexo era extremamente doloroso para mim. Por isso, acontecia menos vezes, e ele ficava visivelmente irritado quando eu dizia não. Ele me fazia sentir um lixo por isso. Algumas horas depois de me mandar esse print, ele foi para a festa de aniversário de um amigo. No fim da festa, todos foram para a casa de uma conhecida nossa. Quando todos foram embora, ele ficou para ajudar a cuidar das crianças junto com a prima dela, e foi com essa prima que ele dormiu. As crianças estavam no quarto, e eles dois ficaram na sala. Ele me disse que estavam assistindo a um filme, e quando terminou, ela simplesmente disse que estava com vontade, e aconteceu. Como se traição fosse algo que só acontece. Como se eu fosse acreditar nisso. Então o motivo foi falta de sexo? Mas nós tínhamos transado apenas uma semana antes disso acontecer. Eu simplesmente não entendo. Não entendo nada disso. E eu não quero enlouquecer por causa disso. Estamos dormindo separados enquanto eu tento processar tudo. Ah, e um detalhe importante. Ele sempre deixou claro que eu nunca poderia ficar sozinha em um cômodo com outro homem. E no fim, ele ficou sozinho com outra mulher e me traiu. Para piorar, ela não tem nada a ver comigo. Nada. Nem em aparência, nem em personalidade. Ela é muito mais baixa, mais magra, loira, de pele bem clara. Ela é de outra cidade e só vem para cá de vez em quando. Nós somos completamente diferentes. Eu estou em choque. E para aqueles que vão dizer que ele se arrependeu, sim, ele se arrepende. Ele diz que não me contou antes porque sabia que me perderia. Ele sempre soube que eu não aceito traição. Ele sabe que fez tudo errado no nosso relacionamento. Mas saber disso agora não muda nada.